Agora não é isso que se assiste. Pois, mas o que nós assistimos é que também a nossa economia ela estava praticamente dolarizada e verificamos que, de facto, este não é o melhor caminho, porque ao fazer passar os dólares pelo o sistema bancário e transformar esses dólares em kwanzas, foi de facto uma medida tomada na altura, uma medida com um grande alcance económico. E a nossa grande dificuldade é de facto não termos devidamente estabelecida a diversificação da nossa economia. Outros setores que deveriam, de facto, também contribuir para que as divisas que viessem para o país pudessem, de facto, ser utilizadas de forma a não estarmos somente dependentes delas. Mas eles falam hoje de um prejuízo na ordem dos 500 milhões de dólares até agora por causa da desvalorização da moeda. O que é possível fazer para travar a falência destas empresas? A nível do sistema foram tomadas algumas medidas, porque sabemos que as divisas estão neste momento a serem priorizadas para o setor da saúde, da educação e o setor petrolífero, para dar continuidade à atividade e podermos, de facto, manter alguma estabilidade na indústria. E essas medidas, como houve uma redução substancial da disponibilidade dos dólares, os órgãos que fazem a gestão económica têm tomado algumas medidas de gestão controlada no sentido de poderem dispor das divisas de uma forma mais controlada e talvez caminhar para uma mudança de mentalidade em Angola. Nesta questão, Sr. Ministro, há empresas que acusam o BNA de não ter a sensibilidade necessária para entender a complexidade da gestão das empresas do setor petrolífero. Faz algum sentido essas críticas? Como é que encara isso? Não, nós temos tido até algumas ações proativas, em que, de facto, as dívidas elas são geridas no sentido de manter um certo equilíbrio. O Ministério intervém nesta negociação? Não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, conversando com os colegas e tentar, de facto, equilibrar a disponibilidade dos dólares em função das suas necessidades. Mas o setor petrolífero tem sido priorizado. Existem, de facto, algumas empresas de serviços que têm manifestado alguma dificuldade na manutenção dos seus especialistas, que têm os seus salários em dólares, e também na aquisição de alguns equipamentos. Mas a situação tem sido gerida no sentido de poder manter uma certa satisfação equilibrada, controlada. Quer dizer, há de facto um decreto que foi criado para evitar que o meio ambiente se degrade rapidamente com a atividade da indústria. E que atividade é essa? Normalmente, quando... Não há custos para as empresas? Nestas operações? Deixa-me tentar explicar. Claro que há alguns custos. Claro que há. Mas o que se pretende é, de facto, que os detritos que nós chamamos aparas na indústria, que é o resultado
da perfuração dos poços, as partículas de produtos, rochas, etc., normalmente vêm impregnadas de óleo. E é normal na indústria fazer o tratamento e não descarregar, de facto, estas aparas no mar, porque degrada o meio ambiente. E temos estabelecido, ao longo dos anos, o mínimo de impregnação do óleo nestas pequenas partículas. Chegou, de facto, o momento de dizer que, em função da atividade que vem sendo desenvolvida, nós vamos, de facto, preservar o ambiente, em que podem ser utilizadas várias técnicas. E uma das técnicas é o fazer a descarga destas aparas, transportá-las para a terra. Outra técnica é, de facto, fazer o tratamento das aparas nas plataformas, torná-las, de facto, praticamente isentas do óleo impregnado e depois voltar a deitar as aparas. Mas eu insisto na pergunta, Sr. Ministro. Há ou não custos agravados nestas operações? Claro que há custos, claro que há custos. São estes custos não, que eles não, reclamam? mas nós estamos, de facto, a defender o ambiente, porque depois os custos serão muito superiores, porque vamos degradar o meio ambiente, em que, de facto, a situação pode tornar-se pior relativamente aos outros recursos, os recursos marinhos, era sobre isso que eu perguntava. etc. Sem olharmos para a questão do ambiente, era sobre isso que eu perguntava. A questão do ambiente é importante, mas referia-me à questão dos custos terem sido elevados, terem sido muito altos. Mas não são muito altos, não são muito altos. Isso podem ser reclamações de algumas empresas, porque nós, por exemplo, as empresas estão todas preparadas para fazerem o tratamento. Todas as operadoras que estão neste momento no país estão preparadas para fazer o tratamento destas aparas. Portanto, houve uma reclamação inicial, mas elas estão habituadas a trabalhar noutros países, noutras paragens, e que, de facto, essa exigência ela é efetiva e eles têm seguido. E o impacto no ambiente é notório? É grande? De certa forma, porque estas medidas foram sendo tomadas de uma forma evolutiva e chegamos ao momento em que o decreto deve ser implementado, as companhias corresponderam e é uma situação normal. Eu acho que houve aí, em tempos, algumas informações que foram veiculadas num encontro entre as empresas petrolíferas e que provocou na nossa comunidade algumas interrogações, mas são medidas que nós temos vindo a tomar no sentido de preservarmos os outros recursos, porque nós não devemos somente olhar para o recurso petrolífero, que ele, de facto, deve ser explorado de uma forma correta, e nós temos dito que este fluido, o petróleo em si, deve circular dentro de um sistema fechado, em que não degrade o meio ambiente. Já agora, como é que tem sido vista a questão da responsabilização das empresas que são responsáveis por provocar danos ao ambiente, nomeadamente derrames? Como é que esta questão tem sido tratada? Nós temos alguma legislação que, de facto, estabelece determinadas medidas para evitar que esses derrames aconteçam. Temos tido muitos? Tem havido alguns, claro. É uma atividade de risco, como sabem, mas ela é devidamente controlada, quer através de
regulamentação interna nacional, quer através da regulamentação internacional, e que estas medidas têm vindo a ser aplicadas e os derrames que têm acontecido, eles têm sido mitigados através de vários programas em que o próprio Ministério dos Petróleos tem um órgão de inspeção que percorre anualmente os vários blocos em conjugação com o Ministério do Ambiente. Normalmente, o que é que acontece à empresa que provoca um derrame, por exemplo? É multada? É multada. Que tipo de consequências é que ela é multada. Ela Bom, primeiro tem que fazer a intervenção para mitigar os efeitos ou os danos que eventualmente possa vir a provocar. E no setor eles são definidos 3 níveis de intervenção. Há de facto um plano de contingências a nível nacional, e este plano de contingências faz intervir as várias entidades e autoridades angolanas, em que o Ministério dos Petróleos, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Defesa, o Ministério do Interior, em que atuam em conjunto em função dos níveis de derrames. E o que é que acontece? Por exemplo, um derrame de nível 1 de pequena dimensão, a própria companhia tem meios disponíveis, meios técnicos disponíveis para acudir e mitigar qualquer derrame. Sr. Ministro, vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa. Vamos continuar a falar ainda dos derrames quando voltarmos. Estou hoje a conversar com o Ministro dos Petróleos, Engenheiro Botelho Vasconcelos. Estamos a olhar para o impacto da crise petrolífera mundial, motivada pela baixa de preços no mercado internacional e, naturalmente, o impacto que esta crise está a ter na nossa economia. Até já.